fracasso na escola. Os alunos são a Janéia, Eliette, Luciane, Leila e eu, Mônica. Então, a aprendizagem na escola e as causas do fracasso. A aprendizagem escolar depende de 3 componentes básicos. Aquele que aprende, que é o aluno, o que media, que é o professor, e as informações que são transformadas em conhecimento. A escola é para o povo ou contra o povo? Então a gente vai explanar sobre cada um desses tópicos. A ideologia do dom, a ideologia da deficiência cultural, a ideologia das diferenças culturais e o papel da linguagem nesse contexto. Só para iniciar, muito se fala sobre a educação no sistema educacional brasileiro. Então já se começa em 1882, quando Rui Barbosa já comenta sobre a precariedade no sistema educacional, né? E lança já propostas naquela época da melhoria ou qualitativa ou quantitativa do ensino. Os professores naquela época que ele fala, que ele aborda, eles não tinham formação, né? É isso que ele quer dizer. E que diz que as escolas, tem muito poucas escolas naquela época para o ensino brasileiro para o povo. Né? A ideologia do dom. Essa ideologia consiste na existência das desigualdades naturais, de diferenças individuais. A partir do atendimento às diferenças individuais, seria possível a adaptação e os ajustes possíveis para incluir o aluno na sociedade. A ideologia do dom significa que a escola é oferecida para todos, o ponto de partida é dado, o mesmo ponto de partida para todos, cabe ao aluno se adaptar e se ajustar à escola. Então, assim, se ele não consegue ter um rendimento bom, né, um bom rendimento, isso significa que ele tem déficit, né, de aprendizagem. Nesse sentido, essa ideologia então, quer dizer que a deficiência não é da escola, e sim do aluno. Que é falta de aptidão dele em Ele aprender. que não consegue aprender, e a escola está passando. A escola, ele que não consegue aprender. A escola o conhecimento é oferecido para todos e por falta de aptidão ou de inteligência o aluno não consegue aprender. A ideologia da deficiência cultural. A deficiência cultural seria um portador de déficits socioculturais. Para esta ideologia, o fracasso escolar das camadas populares e a busca de soluções para ele ocorre em um quadro de uma verdadeira patologia social, onde as doenças do contexto cultural deveriam ser tratadas pela escola, compensando assim as deficiências do aluno. Neste caso, a ideologia da deficiência cultural fala que a criança vai para a escola e a questão não é a escola, novamente é o aluno. A criança vinda de classe social menos favorecida, né, ela teria essa deficiência, ela não consegue aprender porque o meio, ela vem de um meio pobre. Isso, exatamente. Pobre, uma linguagem não considerada boa, né? A escola trabalha com a linguagem padrão e as crianças das classes, né, desprovidas da deficiência de cultura, seria, nesse caso, não teriam oportunidades igual às das classes dominantes que teriam possibilidades de viagens, teriam mais comunicação entre o meio, diferente das crianças que vêm de uma classe que eles chamam de dominadas. Então, dominadas, as crianças de classe dominada, a linguagem não é tão boa
então a deficiência ocorre em função do meio que ela vive. Ela não tem tantas possibilidades de aprender antes de entrar na escola. E durante também, diga-se de passagem. Pode passar. A ideologia das diferenças culturais. Nesta ideologia é citado que a responsabilidade pelo fracasso escolar das camadas populares cabe à escola, que discrimina a diversidade cultural, ou seja, contrário do que a outra estava falando. Neste caso, a autora acredita que a discriminação das crianças por parte da escola é que resultaria no fracasso escolar, na não aprendizagem. O fato de que ela fala de que a evasão escolar, ou seja, as crianças vão para a escola, mas não permanecem lá, né? E são reprovadas, ou seja, não conseguem aprender o conteúdo, estaria pela discriminação da escola. Eles vão para a escola com a cultura deles, chegando na escola há uma outra cultura. Então a criança não consegue ser inserida na escola, estar no ambiente escolar por causa da cultura dele, da origem dele, na realidade. E a ideologia das diferenças culturais, eles dizem que tem várias culturas, né? Cada povo tem a sua cultura e algumas culturas são ditas dominadas e outras dominantes. E as que são dominantes, elas querem impor sua cultura como sendo legítima, como sendo a verdadeira. Então, quando a criança vai para a escola, ela não consegue interagir porque ela não tem a cultura que é chamada a cultura legítima, que é a que tem que ir para a escola. Porque a escola, geralmente a gente sabe até por um texto que quando se produz um texto ou quando se fala, tem que ser de uma forma mais culta. E a criança tem esse problema nessa ideologia. O papel da linguagem. O papel central atribuído à linguagem em uma ou em outra ideologia explica-se por sua principal importância no contexto cultural, e este é o principal instrumento para sua transmissão. A linguagem também possui um papel relevante sobre a explicação do fracasso escolar das camadas populares. Diz aqui que, na verdade, as outras ideologias que se mostra, elas não conseguem explicar o fracasso escolar porque elas deixam de lado a explicação sobre a questão que a partir da do momento linguagem. Que as são analisadas, né, as ideologias, todas caem por terra, né, quando chega no papel da linguagem. Isso. A do Dom, por exemplo, diz que geralmente se tem a criança da classe dominada, né, que não consegue ter evasão escolar e diz que é por causa de deficiência natural da criança. Bom, se fosse este o caso, alguns das classes dominantes também poderiam ter esse problema, então já cai por terra. A questão mais que se fala nesse trabalho é a questão da linguagem, que todas as outras ideologias acabam caindo por terra, porque nenhuma toca no ponto central, que é a linguagem. Que a linguagem é um instrumento, né, é um meio de comunicação. Então, se tu não consegue se expressar ou não entender a linguagem, não tem como aprender. A escola, ocorre a aprendizagem. O que predomina na escola é a linguagem informal, né? A escola estabelece uma linguagem padrão, então a criança que vem de uma classe menos provida, ela acaba não conseguindo aprender. A linguagem teria de ser democratizada, que é isso que fala a autora, né? As dificuldades de aprendizagem e o porquê ainda existe o fracasso na ou da escola. Principais fatores sociais que auxiliam o fracasso da aprendizagem escolar. Definições sobre diferença, deficiência ou opressão.
o processo avaliativo vezes reprovação escolar. Bom, então quando se trata de escola, quando a gente fala em escola, a gente vê sempre a linguagem culta como um meio de comunicação entre os interlocutores que estão ali. Então, o que acontece? A criança que vem de uma classe menos favorecida, eu não considero, mas tudo bem, né? Ela tem mais dificuldade em compreender a língua materna, a língua culta. Então, a escola acaba perpetuando essa dificuldade ou como é que diz quando uma pessoa vai a deficiência, né, assim, continua perpetuando porque ela não começa a explicar desde o início como é que é a linguagem culta. Ela simplesmente ensina os meios, mostra o correto, como é que se fala, mas a linguagem culta na criança que vem de uma localidade ou de uma comunidade menos favorecida, não é o meio comum dela falar. Então ela não consegue se adaptar às palavras ou às formas com que se comenta isso. Principais ideias de Pierre Bourdieu. Uma das principais questões que Pierre Bourdieu levanta em suas análises diz respeito ao papel de democratização que era atribuído às escolas, no sentido de propor que no momento em que todas as pessoas estivessem presentes nas escolas, a sociedade se democratizaria pelo fato de que, para tais teorias, isto seria a garantia de que o indivíduo seria bem-sucedido na sociedade, devido à simples presença em tais escolas. O Bourdieu coloca assim, que nós temos a linguagem, a comunicação, nós temos dois mercados, né? O mercado material, que é o trabalho, mercadorias, produtos, e o mercado simbólico, né? Que um das mercadorias ou do mercado simbólico é a linguagem, né? Então, algumas pessoas falam e dependendo de como ela fala, ela pode ser respeitada, ter sucesso, e outra pode falar a mesma coisa, só que não com a mesma linguagem, Pois é, e ela é descreditada. Exatamente. Neste caso, ele acreditava que a democratização atribuída à escola, que ele fala ali, a partir do momento que todos fossem para a escola e todos falassem a língua da escola, na sociedade também todos seriam iguais. Na verdade, é isso que ele quer dizer quando ele fala em democratização da escola. Porém, vê-se até hoje que isso não é garantia nenhuma, né? As crianças vão para a escola e a maioria delas acaba saindo da escola e não estando nessa democratização que ele fala, né? Não são todos iguais na sociedade como ele queria. O fato de passar pela escola não garante a ninguém a igualdade social. Ele coloca que a escola não perpetua, né, a língua, no caso, perpetua a diferença entre classes em função da linguagem, porque ela continua trabalhando com a linguagem que chamam de classe de linguagem legítima, que é a linguagem da classe dominante. Então, a escola só dá valor à linguagem da classe dominante, que para os filhos ou os alunos que vêm dessa classe é um meio mais fácil de compreender. Então, ela continua perpetuando, mantendo a diferença que há entre uma classe e outra. Aqui foi uma pesquisa feita, né, por uma estudante, né, e professora de pedagogia de São Paulo, se eu não me engano, que ela trabalha na rede estadual. Então, elas fizeram uma pesquisa e
colocaram no gráfico mais ou menos o pensamento, entre aspas, né, as respostas dos professores e dos alunos que elas tinham pesquisado. Então, praticamente 50% da população pesquisada define o fracasso escolar pelo déficit de aprendizagem, né? E daí o roxinho aqui, o produto de um conjunto de vários fatores, elas atribuem vários fatores, não só o déficit de aprendizagem, como sendo a explicação do fracasso escolar. E curioso que na pesquisa mostra que foi pesquisado alguns alunos, e os próprios alunos colocaram isso. Não só outros, mas até os alunos colocam que o problema é eles. Então, assim, já vem embutido neles que o problema é deles. Que o problema não é da sociedade, que o problema não é dos órgãos que gerenciam o nosso país, não é da escola, não é deles. Então já vem embutido já quando eles começam a estudar. E isso é bem complicado assim, na questão de como a gente fazer para mudar isso. Porque se o próprio aluno pensa que ele não tem condições, o que nós vamos fazer para mudar essa realidade? Conclusão. Baseadas nos estudos sobre o fracasso escolar da autora Magda Soares, concluímos que a escola legitima as desigualdades sociais, principalmente no que tange à língua falada e à escrita, que é direcionada pela e para a classe dominante, em depreciação ao percentual bastante significativo de fracasso escolar das camadas populares dentro das escolas. Por vezes, toma uma direção quantitativa que visa a ampliação das ofertas educacionais e, por vezes, volta-se para uma melhoria qualitativa que reestrutura os padrões de ensino através das reformas educacionais. E isso acontece muito no nosso país, pelo menos no meu estado, no Rio Grande do Sul, acontece muito. Então, nós tivemos já várias, desde o governo Gueda, que não faz muito tempo, nós tivemos vários processos de tentativas de melhorar o estudo. Então, teve as lições do Rio Grande, agora nós estamos estudando o pacto, tem pela alfabetização, né? E agora que é nacional, né? E pelo ensino médio. Então, se trabalha muito sobre isso, mas não se trabalha realmente, assim, ele tenta, assim, esses programas tentam de uma forma mascarar a verdadeira realidade, porque assim, o maior problema está ainda é na linguagem, e a linguagem ela é diferente porque existem classes diferentes, pessoas diferentes. Então não tem como simplesmente mudar a educação se não começar a pensar de maneira diferente na linguagem. Eu não sei.